Acomode-se. Silêncio. Ô, Nailinha, por favor. Por favor, pessoal, eu vou pedir para que se retirem. Obrigado. Está aberta a sessão 0059 de julgamento dos portugueses. Os portugueses e os índios. Por favor, com a palavra, as advogadas dos índios. Segundo o dicionário da língua portuguesa, a palavra descobrimento tem o seguinte significado: tirar a Por favor, silêncio. deixando à vista, encontrar pela primeira vez. Será que vocês desconsideram a existência de 5 milhões de índios quando vocês chegaram aqui? Como podemos ver aqui está a minha cliente. Durante muitos anos sofreu vários abusos dos portugueses. A gente pode demonstrar aqui, pela sua simplicidade, como eles dizem, né? Certos animais se referem a eles como animais. Será que de fato a minha cliente é um animal? Para começar, existem tribos canibais. Vocês não podem acusar os portugueses da morte de exílio de vários indígenas. E entre as tribos de vocês também existem conflitos. Para começo de conversa, quando nós chegamos aqui, havia muito mais aborígenes do que portugueses. Então como vocês podem comprovar isso? Os relatos que havia os conflitos entre eles antes, e isso servia como prova de que os índios também não são essas criaturas tão simples e meigas como vocês passam essa imagem diante desse júri. Sim, mas as ações dos índios refletiram muito o comportamento dos portugueses perante eles. Se os nativos fossem convertidos aos nossos modos, que seja por persuasão e não por força, do que vocês nos alegaram, nós viemos aqui com paz e com honra. Eles não são selvagens e é assim que não seremos. Ou seja, nós não seremos selvagens desde que vocês sejam selvagens. Mas a atitude sua de ser selvagem é querer trazer a fé católica. Será que eles queriam? Por persuasão, ou seja, por força? Será que eles queriam? Primeiro vocês vieram e perguntaram: a gente tem nossa cultura, mas vocês querem que a gente impõe? E vocês, de certa forma, impuseram. A única coisa que vocês deveriam ter feito era respeitar uma cultura diferente da cultura europeia. Por que não? Existem culturas diferentes no nosso país agora, hoje, nesse momento da história. A gente vê o quão é a diversidade cultural, mas por que não respeitar essa diversidade? Por que acreditar que Deus os tinha mandado para apenas impor uma fé católica para salvar o que? Eles são pessoas. Então, como seria o Brasil hoje em dia sem os portugueses? Com a palavra, promotor. Com que intuito você procurou essa terra? No período de grandes navegações, de partilhas de terra, tanto nós portugueses, como espanhóis, como holandeses, todas as nações estavam em busca de aumentar o seu império, de expandir. Se nós, igual eles estão acusando, se nós não tivéssemos ocupado, provavelmente algum outro país europeu tinha ocupado. E se nós não tivéssemos feito, talvez nem a raça deles poderia existir hoje. E explica você usar alguém que não tem nada a ver com isso diante disso, sendo que quando vocês chegaram aqui, obrigaram de certa forma os índios a trabalharem no comércio do Brasil. Bom, sabe-se que os índios eram mão de obra sim, mas era livre. Eles não trabalhavam porque nós impusemos, tanto que eles eram pagos, ou seja, o índio trabalhou pra gente não porque nós impusemos, porque ele quis. Não, mas ele não era um sistema totalmente livre, não era considerado um sistema escravista. Mas não podemos falar que era livre, não. Mas se ele quis nos ajudar a fazer o quê? Ajudar. Eles ajudaram vocês ou vocês induziram ele a ajudar vocês? Como já foi dito, houve sim essa ajuda de mão de obra, mas nós não impusemos isso, não foi um sistema escravista. Os índios eram mão de obra livre, portanto que eles recebiam por isso. É muito fácil falar que vocês não impuseram nada, né? Por favor. Diga a sua posição. De acordo com o ponto de vista, quando os portugueses chegaram aqui, a gente não trabalhou de espontânea vontade. Eles vieram, eles nos obrigaram. A gente não sabia que eles vinham aqui
pra tirar as nossas cores, tirar o pau-brasil. O que você tem a dizer sobre isso? Convenhamos, o que eles iam fazer com o pau-brasil? Eles iam fazer alguma coisa? Eles iam lucrar com isso? Qual o motivo de vocês acreditarem e tratarem a minha cliente de forma tão desumana? O desenvolvimento é a vida. Talvez não seja a vida para os índios. Vocês disseram que os índios foram mortos, foram matados, nós exploramos, mas com que fundamento? Vocês sabem muito bem que existem tribos canibais, que tribos guerreiam entre si. Mas não explica o fato do extermínio. Vocês chegaram aqui com armas de fogo e eles tinham o quê? Vocês devastaram tudo, exterminaram os índios, que agora são poucos que estão aqui. Vocês acabaram com os que tinha no Brasil, que são o pau-brasil, o ouro, tudo. Bom, agora eu quero ouvir... Cala a boca! Bom, eu quero ouvir a última testemunha dos índios. Os índios tinham uma religião e eles acreditavam em muitos deuses. E os portugueses falavam que Ô, testemunha, se você puder desenrolar um pouquinho. os índios tinham chefe político, eles tinham a religião deles, a cultura. Eles sobreviviam daquilo que eles conheciam. Assim que os portugueses chegaram, eles destruíram tudo aquilo. Eles queriam implantar coisas novas, onde os índios foram praticamente obrigados a adaptar aquilo que eles trouxeram. E como a gente vê no Brasil hoje, o número de índios é bem menor por consequência dos portugueses. Existem, assim, para esse índio, se é que sobrou, porque a gente matou o resto, criamos leis, criamos FUNAI, criamos os espaços deles. Vocês criaram a FUNAI. Você sabe em que ano que foi criada a FUNAI? Você sabe? Século XX, amiga. Você já tinha acabado do Seu cliente tinha alguma documentação comprovando que as terras e o ouro eram deles? 5 milhões de anos habitando antes da vinda de vocês e vocês ainda querem algum? Vocês, índios, sentem alguma falta do teu do teu cobre, do teu pau-brasil? Sem se exaltar! Sem se exaltar! Que postura é essa, advogado? Por favor, silêncio. Tá bom. Senhor português, o que você quer declarar sobre todos esses assassinatos? Não posso declarar, não tenho direito de permanecer calado. Quero te levar a pensar o que levam pessoas a fazer isso com um ser. O que o índio é hoje? O índio é hoje? Eu complemento a fala da Júlia. Sim, a gente deve muito aos portugueses, nesse sentido que você disse de evolução do Brasil, mas como a Júlia disse, a situação dos portugueses continua ótima, assim como era quando eles vieram pra cá. E os índios, como eles ficam? Minoria, eles diminuíram assim drasticamente, como eu já disse e repito novamente, eram 5 milhões. E hoje? Quantos são? Hoje nós somos olhados com maus olhos, como preconceito, como bichos, animais, pessoas que não fazem completamente nada, preguiçosos. Mas a gente é isso? Não! Eles colocaram isso, essa imagem da gente. Eles colocaram essas características em nós. Por favor, com a palavra do advogado, doutor Aline Raio. Os índios hoje estão vivendo em minoria, nós temos certeza disso, mas alguma maioria também se deixou de ser índio e converteu ao ser aos brancos. Silêncio! Bom, por decisão do júri popular, não, por favor. O português foi condenado por 8 votos a 3. Tá? Eu concordo. E a pena? 3 meses.